O participante do programa Assembleia Popular de hoje, Merice Andrade de Quadros, que fala pelo Embu Guaçu em Ação, com a palavra. 10 minutos, o tempo máximo. Boa tarde a todas e a todos. É lastimável ouvir e ver na televisão. E eu fiquei mais indignada ainda, além dos alunos, ver um apresentador do repórter da Record, da Atena. Praticamente ele chamou a moça de prostituta. Ele falou o que ela estava fazendo na escola, na universidade com aquela roupa. Acho que um cara, que é um apresentador de televisão, ele não tem o direito de colocar as coisas daquela forma que ele colocou, porque ele é um formador de opinião, querendo ou não. Infelizmente, temos esse tipo de gente na imprensa brasileira. Então, fica aqui o repúdio àquele cidadão também. Eu fiquei muito indignada. É mais uma vez a violência contra a mulher, que aqui no estado de São Paulo é barbaramente cometida, sem nenhum pudor. E quando as mulheres vítimas de toda sorte de violência procuram a justiça e procuram as delegacias, ainda são mais humilhadas ainda, Mauro. Quinta-feira passada, na Unisa Santa Mário, teve lá uma audiência pública, a questão dos fóruns que vão ser instalados na Capela do Socorro e na Emboimirim. Sabe Deus quando, né? Porque ainda não tem nem o prédio ainda, tem o projeto. Já é um avanço. Só que não tem no projeto uma vara especial para cuidar da questão da violência contra a mulher. Eu fiz uma intervenção, fiz um questionamento para os deputados e juízes e todos os demais que estavam presentes. O que falaram é que tem as varas de família. Essas varas de famílias não contemplam, não faz nenhum tipo de proteção à mulher. Simplesmente a mulher vitimada chega lá e sai mais humilhada ainda. Tem casos de que a mulher foi lá vitimada para uma audiência e a advogada, junto com a conciliadora, abraça o marido agressor e dá total liberdade e proteção para um indivíduo que nem a pensão alimentícia paga por filho. Portanto, essas varas de famílias já estão ultrapassadas, são machistas, são caóticas. E se a gente não exigir do judiciário brasileiro, especialmente de São Paulo, que tem as varas especiais para tratar da Lei Maria da Penha, que é uma lei que eles querem derrubar, Mauro, eles não querem que essa lei avance, eles querem derrubar. Porque o judiciário é machista. Machista no sentido total, não estou falando machista no sentido homem. As juízas, advogadas que estão atuando são machistas também. As delegadas são poucas e poucos que atuam respeitando a Lei Maria da Penha. Portanto, é uma questão muito séria. E a questão daquela moça na universidade é terrível. A gente tem filhos na universidade, nas escolas, e a gente não pode deixar esse tipo de coisa estar acontecendo, porque aquilo ali é uma censura, é uma discriminação, é uma humilhação, é todo tipo de violência que aquela moça sofreu dentro de uma universidade, que seria um espaço de formação. Então, eu acho que teria que ser, sim, processado o Estado de São Paulo, o Estado brasileiro, por todo esse tipo de violência que comete contra as mulheres, contra crianças, os alunos das escolas públicas, o doente que vai para um hospital. Ontem eu tive com um paciente de Embu Guaçu, a pessoa adoecida, um trabalhador, um senhor caminhoneiro, que chegou no pronto-socorro e tiraram o sarro da cara dele, falando que ele estava grávido, que ele parecia um elefante, falaram um monte de coisa e deram alta para ele. O homem, passando mal, quase morrendo. Pegou o carro dele, foi até Itapecerica da Serra, ficou internado 4 dias. E lá roubaram o carro dele. Eu falei para esse senhor, faça um dossiê e processe o Estado. Além do mau atendimento, o seu carro, que você lutou para comprar e não tinha seguro e precisou deixar na rua doente e não teve uma ambulância para levar, que é uma falta de respeito com o ser humano, e ainda perdeu o carro dele, e está indignado, revoltado, e eu coloquei-me à disposição para que faça um dossiê e vamos levar as últimas consequências se a família realmente topar. Se não ficar com medo de sofrer represália. Então, essa é a situação que a gente tem no estado de São Paulo. A todo momento a gente vê casos absurdos como esses. De violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o ser humano. A cidadania aqui simplesmente não existe. E aí vem a questão da casa própria, que você vê aí os despejos absurdos, arbitrários, que jogam as pessoas na rua, passando por cima de tudo quanto é coisa. Crianças, idosas, mulheres sendo jogadas na rua sem nenhuma condição, sem nenhum cuidado com essas famílias, para colocar nem sequer nenhum abrigo. Aí você vê favela sendo incendiada, ninguém sabe se o incêndio é criminoso ou não.
que no meu ponto de vista são. Porque ali nessas favelas que estão incendiadas, logo em seguida passa uma avenida. Geralmente acontece esse tipo de coisa. Portanto, tem interesse sim de setores da alta sociedade que domina o Estado. E a população tem que estar alerta a esse tipo de coisa. Não dá para a gente fechar os olhos mais e achar que tudo é por acaso. Eu acho que está na hora da gente reagir. Porque o direito à cidadania é um direito sagrado, que é violentado, que é violado a todo instante no estado de São Paulo. Principalmente as pessoas que moram na periferia, jovens, mulheres, negros, crianças que estudam em escola pública, não tem seu direito de cidadania garantido. Você que vai para a fila do hospital público e dos privados também, porque os convênios também é uma balela, né? Porque cobra o dinheiro do cidadão, na hora que precisa de um atendimento mais sério, vai para o SUS. Aí o que a gente chama atenção é que a gente tem que valorizar o serviço público, moralizando, exigindo que o dinheiro público seja aplicado de maneira correta, não do jeito que está sendo aplicado hoje. Com as tais das OS, com as terceirizações, que simplesmente desvia o dinheiro público para outros fins e a população continua sem os seus serviços essenciais ser prestados. Você vê a questão do transporte público, você vê uma propaganda absurda, uma propaganda enganosa, uma campanha política descaradamente na cara do povo, e o povo não vê isso. Como que o governo do Estado mostra aquela propaganda do metrô sem ter nada? A gente que anda de ônibus, que anda de trem, que anda de metrô, sabe o sufoco que vive. Pagando um transporte caro, caótico, que não tem a menor condição de cidadania de um trabalhador que sai de manhã cedo para ir trabalhar, pagando do seu bolso, que o 6% é balela do Vale Transporte, que o patrão não está pagando, quem está tirando do salário do trabalhador. Por isso que a gente lançou aqui nessa casa, Mauro, em maio, e a gente vem lutando por isso, foi aprovado nas conferências, o Sistema Único de Transporte com tarifa zero. E a gente tem que retomar essa discussão e colocar para valer. Agora vem a Conferência das Cidades, que eu acho que é um momento importante para a gente estar debatendo isso, exigindo que seja colocado em pauta, e a sociedade brasileira começar a lutar. Porque o direito à cidadania é o direito de ir e vir. E o povo não tem esse direito. Se você não tem o dinheiro da passagem, você não passa na catraca, nem do metrô, nem do ônibus, nem do trem, ou você anda a pé, ou você deixa de fazer as suas coisas necessárias do dia a dia, porque não vai ter o dinheiro da passagem. E há estudo aí que tem uma grande porcentagem da população que anda a pé. Anda a pé quilômetros, porque não tem condição de pagar a passagem, não tem o dinheiro para ir e vir onde quer fazer seus compromissos. Então a gente tem que começar a se organizar, a sociedade civil tem que começar a se organizar e cobrar do poder público os direitos de cidadania que a gente tem. Porque a Constituição é linda, maravilhosa, mas se a gente esperar que vai sair do papel sem luta, não vai sair nunca. Já lutando é difícil, que aí vem um monte de decretos e proíbe que faça manifestação, e proíbe isso e aquilo, coloca a situação do cidadão brasileiro como vândalo, quando o último recurso que a população tem é fazer uma manifestação para garantir seus direitos. Então, no estado de São Paulo, a gente vive num regime ditador, um regime que não respeita os direitos humanos. Segunda-feira eu vi mais ou menos uma reportagem das crianças, dos adolescentes que estão no Natal da Fundação Casa, sendo humilhados, massacrados. Que cidadania estão oferecendo para aqueles jovens? Se estão marginalizados fora da Fundação Casa, quando vai para lá que sai, ele sai diplomado. Aí ele não é mais como eles colocam aí, um delinquente, como eles falam, né, que no meu ponto de vista essa palavra é muito pesada. Ele sai de lá formado no crime. E aí vai bancar quem? Bancar as mesmas pessoas que colocaram ele lá. Porque fica a serviço do crime organizado, que está inserido, sim, nesses meios que controla as prisões, que controla as fundações Casa, que fazem toda essa manobra para a juventude brasileira ser marginalizada e não ter um futuro promissor. Porque o que estão fazendo é acabando com a cidadania da juventude brasileira das periferias. Porque o filho do rico aí que matou o índio Pataxó, que faz absurdos, nem sequer preso fica. Se forma, ainda vai trabalhar no judiciário. Vai trabalhar aí na política, comandando o Brasil. Portanto, eu acho que a justiça no estado de São Paulo tem 2 pesos e 2 medidas. É aquela grande frase. Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. E os inimigos do governo do estado de São Paulo são os jovens da periferia, são os trabalhadores, são as mulheres, são os idosos, são
São os seres humanos que constroem essa cidade, são os nordestinos que construíram essa cidade. E aí a gente tem que estar muito alerta para dar um basta nessa situação no estado de São Paulo. E dizer um não muito grande para esse governo que não respeita os direitos humanos, os direitos de cidadania do povo desse estado, que é o estado mais rico do Brasil. Obrigada.